Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar nossa reunião de hoje com a leitura de uma mensagem do livro Vinha de Luz, que é pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Foi aberto ao acaso e a mensagem é: cultiva a paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por não lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhar incessantemente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações da desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é a realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem atender o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem um propósito firme de lhes aperfeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, com intransferível conquista de cada um. Fechemos nossos olhos, elevemos nossos pensamentos ao alto e agradeçamos todos a Jesus e Nazaré. Por aqui nós nos encontrarmos, buscando aurirmos nesta noite discernimento e luz para as nossas consciências, mas acima de tudo, harmonia e paz para os nossos corações. Mestre da vida, concede-nos harmonia para que todos nós, aonde quer que estejamos, levemos conosco paz para todos os nossos irmãos, para todos os instantes das nossas vidas. Rogando a Ti, Senhor, que os Teus enviados de amor, os emissários, trabalhadores desta casa, possam envolver o nosso irmão em eflúvios de luz e de paz, para que assim cada um de nós, através dele, possamos receber em nossas consciências todos os ensinamentos que serão proferidos nesta noite. Que a Tua paz, que Teu amor encha os nossos corações em harmonia e em luz. Que assim seja.
meus irmãos, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Salomão. É com muito prazer e também com muita responsabilidade que mais uma vez eu estou de volta aqui a esta casa querida, não é? O Caritas, e a gente tem a alegria de estar aqui mais uma vez e poder trazer uma colaboração para vocês, não é? Dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que a gente possa, diante desse tema hoje colocado, trazer, não é, efetivamente, uma humilde colaboração e contribuir para a divulgação e o aprofundamento e o estudo da doutrina espírita. Bom, o tema que a gente escolheu hoje é o espiritismo e a sociedade totalitária dos nossos dias. A gente vai tentar fazer aí responder alguns questionamentos, né? O que seria totalitarismo? Se há reflexo de totalitarismo em nossa sociedade democrática atual, a cultura do eu vencendo nós, o material vencendo o espiritual, a resposta do espiritismo a respeito do tema. Esse tema eu trabalhei na AGE, que é a Associação Jurídica Espírita do Estado de Pernambuco, da qual eu faço parte. Aí a gente vai, alguns tópicos nós vamos resumir, evidentemente, para que fique a palestra mais acessível dentro do tema proposto. Bom, primeiro é importante deixar claro o seguinte, a importância da vida social, né, que a doutrina espírita no Livro dos Espíritos, na questão 768, deixa muito claro isso. A importância que o homem precisa, não pode se isolar, nós não podemos nos isolar, viver em sociedade é algo inerente à nossa natureza, inclusive necessário para a nossa evolução espiritual, porque é claro, se você não convive com ninguém, você não vai ser testado. Então, você pode até achar que está muito bem, mas é na convivência, no dia a dia, nos sinais de trânsito, nos engarrafamentos, nas filas, nesse contato com o próximo é que a gente vai ver como é que está a nossa paciência, a nossa forma de lidar com as adversidades, e que a gente tem que crescer diante disso. Então a questão 768 diz, homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para que lhe assegure o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então o Livro dos Espíritos, ele na verdade, ele confirma aquela máxima de que homem algum é uma ilha. Ok? Bom, o homem não merece censura por desejar o seu bem-estar. É uma frase desse autor aqui, Ailton Paiva, Espiritismo e Política. Ele coloca o seguinte, que o bem-estar também é necessário, essa busca faz parte da nossa natureza. O que a gente precisa ter cuidado é com os exageros, né? Quando a gente coloca apenas a visão meramente egoísta diante disso e uma busca sem limite de prazer. É isso aí que precisa ser medido por cada um de nós. Então, Ailton Paiva, ele coloca o seguinte, é natural esse desejo, ele não é condenável, desde que não seja conseguido com o prejuízo do outro e não prejudique as forças físicas ou morais. É uma obra muito interessante, Espiritismo e Política. Então, dentro da convivência social, é natural que a gente busque o nosso espaço, que a gente lute dignamente, né, por nosso espaço, por nossa satisfação no plano afetivo, familiar e profissional. Porém, a gente precisa ter o cuidado para não abrir mão dos nossos princípios morais, não é verdade? E também que a gente respeite o próximo, respeite também o direito do nosso próximo e não passe por cima desse próximo. Joana de Ângeles, por fim, completa, né? Convive com todos do teu grupo social, mas preserva-te, sem seguir modelos fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante. Aí é onde entra a questão da sociedade, não é? Que é a questão do perigo do consumismo, não é? Muitas vezes a gente, na convivência social, nós parece que seguimos determinados comportamentos pré-fabricados. Nós queremos ter a roupa ou o sapato, não porque muitas vezes precisamos, mas é porque a gente viu na novela, a gente tem que seguir aquele ator famoso que saiu no filme. Então a gente precisa refletir se realmente é necessário. Claro que a gente tem o direito de querer estar bem vestido, mas quando a gente começa a ver alguns depoimentos de pessoas que têm 10, 15, 20 pares de sapato, aí a gente começa a refletir um pouco se é necessário tudo aquilo, sem nenhuma
censura, mas que a gente, diante dessa afirmação de Joana, a gente reflita se a gente não está seguindo um modelo já pré-fabricado, né? Dentro de uma sociedade capitalista de consumo que a gente vive. Se é esse verdadeiramente o caminho. Então a gente tem que ter essa autocrítica para não entrar nesse jogo, né? É aquela coisa, você tem um celular moderno que funciona, mas é muito interessante o apelo da mídia, né? Você precisa atualizar o seu celular. O celular está funcionando bem, ele já é um smartphone, mas estão sempre sendo lançados novos modelos. Então você fica naquela ânsia de estar o tempo todo se atualizando, mudando o modelo e, enfim, comprando. Então a gente tem que ter um pouco dessa autocrítica e penso eu que o Espiritismo, né, na questão 768, complementado por espíritos superiores como Joana de Ângeles, trazem justamente a medida que a gente deve seguir. Bom, e por que eu falei de totalitarismo? Só resumindo essa parte. Bom, o totalitarismo, não é fazendo um resumo breve, porque aqui a gente tem um mestre aí da sociologia, que pode me corrigir aí a qualquer momento, mas vejam só, o totalitarismo, a gente pode... Por que é que eu estou falando isso aqui? O totalitarismo foi um regime político caracterizado, não é, pelo centralismo, não é, por ser um governo baseado como é que a gente pode dizer, na ruptura democrática, baseado numa única pessoa, não é, num partido único no poder, na repressão aos meios de comunicação e aos movimentos sociais. Isso ficou muito presente na época da Segunda Guerra Mundial, nos anos 30 e 40 do século XX passado, né? Tanto o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. O nazismo com Adolf Hitler e o fascismo cujo expoente máximo era Benito Mussolini. Então esses regimes eram regimes muito fortes, baseados somente na figura do chefe, né, de poder, que no caso da Alemanha era o Führer, né? Então, na Itália havia o Duce, que era Mussolini. Então, baseado nessas pessoas, eram ditaduras, a gente pode dizer assim. Então, eles cresceram justamente num ambiente onde se acreditava que a democracia era um regime frágil. E só um regime efetivamente forte, guiado por um salvador da pátria, poderia fazer com que aquelas nações que já tiveram glórias no passado voltassem a se erguer e a ocupar um espaço importante. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque, no primeiro momento, a gente vê essa resposta de que só a força pode resolver os problemas. E aqui no Brasil a gente sente um pouco isso, de que nesse ambiente, e infelizmente a gente vive um quadro de violência bastante grande, violência urbana e social em nosso país, muitas vezes nós alimentamos e escutamos pensamentos do tipo, somente uma ditadura ou um regime forte vai resolver tudo isso. Somente matando os bandidos é que tudo vai se resolver. Direitos humanos é coisa para bandido. Esse tipo de pensamento que tem uma matriz totalitária, porque é justamente nesses regimes totalitários, uma das características, como eu disse, era o quê? A repressão aos movimentos de oposição. Então, muitas pessoas que eram oposição a esse regime, né, perderam as vidas sem qualquer processo, sem qualquer direito à defesa. Bom, vamos ver se na nossa sociedade hoje, o Brasil, que é uma república federativa, um Estado democrático de direito, se existe ou não resquícios desse pensamento totalitário. Eu vou passar aqui alguns slides para a gente ter o ponto central, né? Eu coloco aqui só para vocês verem, né? Benito Mussolini e Adolf Hitler foi o auge desse regime, que não precisa a gente dizer muito, foi no nazismo onde houve a perseguição e morte de milhões de judeus, né? Aproximadamente 6 milhões de judeus, além de outras etnias que foram perseguidas. E lembrando só o seguinte, que isso não foi, o nazismo não surgiu, não foi assim, Hitler não foi uma figura única, maldosa, que surgiu do nada. O nazismo, ele tinha grande aceitação popular. O nazismo, juridicamente, ele era legal. Não é? As leis de Nuremberg, que foram as leis que assassinaram praticamente, decretaram a sentença de morte do povo judeu, tinham ampla aceitação popular na época. E muitas instituições também se omitiram, né, inclusive instituições religiosas se omitiram e só vieram a dar algumas declarações depois que a guerra começou.
o símbolo, né, o símbolo do nazismo, o símbolo do fascismo, a suástica, né, a cruz suástica, que é uma cruz. A gente já falou a questão do porquê surgiram, não vamos entrar muito em detalhe, a questão do Estado forte. Eu tenho só uma nota aqui também, o seguinte, que há também a ideia do totalitarismo de esquerda, não é só uma questão de direita. A União Soviética, né, que foi quem materializou a ideia do comunismo, de Karl Marx e tudo, não é a ideia de colocar em práticas aquelas ideias socialistas e tudo mais, divisão de propriedade entre todos. Infelizmente, aquele socialismo praticado lá, houve também muito centralismo, houve também aquela ideia de que o governo estava acima de tudo. Então, também houve muitas injustiças a partir dessa ideia de um regime totalitário, também centralizado na ideia de um partido único e de uma pessoa única governando e tomando todas as decisões. Bom, a gente coloca aqui, né, os fins justificam os meios autoritários. A gente, enquanto espírita, precisa estar sempre atento a isso, né? Será que os fins realmente justificam os meios? A gente precisa refletir um pouco sobre isso, porque muitas vezes nos debates da nossa sociedade atual a gente vê isso, né? Fazer, teoricamente, buscar a justiça social, dividir melhor, ter programas sociais em prol da nossa sociedade, então, em nome disso, estaria justificada a corrupção, você querer que um programa de governo a todo custo seja aprovado, mesmo corrompendo parlamentares ou pessoas vinculadas a órgãos públicos. Será que isso estaria justificado? Evidentemente que não. Bom, vamos passar um pouco mais. Tá aí os grandes expoentes, né, do mundo comunista, então, Karl Marx, Lenin, Stalin na União Soviética. As questões que houve lá, onde também houve muita morte no governo de Stalin, não é? Em torno de 10 milhões de mortes durante a era dele, de 27 a 53. Mas vamos entrar no espiritismo, né, que eu acho que alguns já estão preocupados, né? Mas é importante a gente falar um pouco disso. Tem um livro muito interessante de Leon Denis, Socialismo e Espiritismo. E Leon Denis diz expressamente, né, que o espiritismo prega assim reforma social. A gente não pode esquecer isso. É importante, não é, que haja uma divisão melhor, não é, do lucro, que hajam efetivamente programas, não é, sociais, que o direito humano à saúde, o direito humano à educação sejam realmente realidade. Porém, jamais o espiritismo ele vai concordar com revoluções violentas e nem com a opressão de uma classe social sobre a outra. Ele não concorda com isso. Então, aí onde há a separação entre as ideias do socialismo de Marx, né, o marxismo, porque se pregava muito da questão de... resumindo, era o seguinte: os trabalhadores só vão conseguir efetivamente mudar e acabar com as injustiças sociais quando eles dominarem a outra classe dominante. E quem é a classe dominante? A burguesia, os donos dos meios de produção. Então, só através de uma ditadura, entre aspas, do proletariado, ou seja, dos trabalhadores, sobre a classe burguesa, é que você vai conseguir acabar com as injustiças do mundo. Então, o espiritismo acredita na reforma social, acredita em ideias sociais, mas sem violência. E sem o espiritismo não prega a luta entre classes, pelo contrário, ele prega uma grande solidariedade social. E Leon Denis diz isso no seu livro Socialismo e Espiritismo. E nas questões 811 e 811A do Livro dos Espíritos, a espiritualidade deixa claramente o seguinte: que é impossível uma igualdade absoluta de riquezas. E que é o egoísmo a chaga a ser combatida. Não adianta, antes de qualquer mudança política ou estrutural na sociedade, é preciso mudar o próprio homem. Se a gente não combater o egoísmo em nós e não fizermos a nossa reforma íntima, nós apenas estaremos repetindo os mesmos erros do passado. Então, antes de qualquer reforma, antes das reformas sociais e políticas, é preciso buscar reformar o próprio homem. É isso que o espiritismo sempre coloca. Bom, deixa eu voltar aqui para o meu espaço aqui, porque tem um espaçozinho para eu não
não deixar de aparecer na filmagem. Muito bem. Aí a gente chega na questão central da palestra, que é as sementes de totalitarismo nas democracias contemporâneas e principalmente na democracia brasileira, que é um Estado democrático. Então, eu coloco aqui algumas coisas, né? Essa crença de que somente a força e o autoritarismo podem resolver os problemas do Brasil, principalmente no que se refere à violência urbana. A gente precisa ter muito cuidado com isso e ver se esse pensamento é um pensamento cristão e se é um pensamento que está de acordo com a doutrina espírita. Então, eu trago alguns pontos interessantes aqui para a gente, né, trazer aqui e refletir na noite de hoje. A questão da pena de morte e o linchamento, já que eu já vi alguns cristãos e às vezes até espíritas defendendo um linchamento, quando sai uma notícia, foi linchado, bom, já ouvi, graças a Deus, é menos um bandido no mundo. Não é? Se isso está conforme a lei, né, de amor e caridade que a gente deve seguir e com o pensamento cristão. Então, pena de morte e linchamento, ideias como direitos humanos são para bandido, direitos humanos é coisa de bandido, de gente que defende bandido, indiferença quanto à realidade carcerária do nosso país. Né? Uma realidade carcerária que a gente tem hoje, que não recupera o indivíduo, mas que muitos de nós querem aumentar essa realidade, principalmente a partir da redução da maioridade penal. Que é um tema polêmico, eu não vou aqui entrar muito no mérito dele, mas apenas precisamos refletir isso. Se basta reduzir, a gente vai colocar essa juventude aonde? Vai simplesmente trancafiar lá e deixar? Porque a gente sabe que a criminalidade ela existe também dentro dos presídios. Bom, se houver tempo, vamos falar um pouco sobre aborto e eutanásia, indiferença quanto aos embriões excedentários e a questão da sexualidade sem limites. Isso aí está dentro da questão, eu vou pular isso porque já é uma... Mas enfim, isso é uma coisa que a gente trabalhou na AGE. Só lembrando o seguinte, que isso é um pensador, não é espírita. É um pensador português, um constitucionalista português, que ele traz uma colocação muito interessante, que a gente vive hoje uma cultura de morte, né? Que dá preferência às coisas e não às pessoas. Uma cultura que admite o aborto como uma coisa normal, dentro de uma visão meramente egoísta, o corpo é meu, e a partir disso eu posso bem dele dispor como quiser, e que admite também a eutanásia como uma coisa normal. Não é aquela questão de que eu posso dispor a vida, é a vitória dos fortes contra os hipossuficientes, contra aqueles que não podem exprimir sua vontade. No caso, o feto, o nascituro, e a pessoa que está já sem condição, no leito de morte, sem condição de expressar a sua vontade. Uma outra questão que a gente precisa também refletir um pouco são os embriões excedentários. Havendo a fecundação, esses embriões que muitas vezes, em algumas clínicas, né, mais modernas hoje, né, no campo da genética e da fecundação e da reprodução assistida e artificial, muitos desses embriões ficam lá congelados. E qual é o destino que a gente vai dar? Ficam congelados por quê? Porque quando é feito o processo de fertilização, não é só um embrião que é fecundado. Não é para que aquele casal e aquela mulher que busca esse sonho de engravidar. Então, vários embriões são fecundados, mas apenas um é utilizado e que termina dando certo para engravidar. E os outros embriões? Qual é o destino desses embriões que vão ser dados? São discussões interessantes que, se houver tempo, a gente vai tentar aí trazer para vocês na noite de hoje. Olha bem, a mensagem que eu quero passar é a seguinte. O radicalismo gera sempre mais radicalismo. Ideias extremadas de um lado alimentam ideias extremadas do outro lado. Sem dúvida alguma. O que provoca um acirramento dos debates e a dificuldade de chegar a um consenso. Sim, não. Aí eu botei aqui dois sapinhos, né, justamente dois extremos. O que eu quero dizer é que todo radicalismo é ruim. Ou seja, essa ideia de dizer, vamos começar a matar todos os bandidos, isso só vai estimular o surgimento de novos bandidos e de pessoas revoltadas contra a própria sociedade. Essa ideia de que só a força e a violência podem resolver isso, nós somente vamos alimentar mais isso. Hoje em dia, o mundo vive um problema do terrorismo, não é verdade? Todos estamos acompanhando o que aconteceu em Paris e vemos a nossa sociedade
com razão sensibilizada. Mas a gente precisa ver que está totalmente errado o terrorismo, sem dúvida nenhuma, coisa condenável. Mas a gente precisa ver as origens disso. Se já não houve violências no passado, não é, contra povos que têm uma cultura e que se quis, num determinado momento, obrigar a uma determinada cultura ocidental, enfim. O radicalismo, ele vai gerar mais e mais radicalismo. Só um detalhe, e a gente, enquanto cristão, enquanto espírita, precisa refletir sobre isso. Hoje nós estamos sensibilizados com a França. Mas só lembrando que em outubro houve um atentado na Turquia, que matou 85 pessoas. Todos lembram disso? Do atentado da Turquia, todo mundo lembra, né? Mas não houve essa sensibilização, não. Houve ou eu estou enganado? Não é? A gente não viu o jornal da Globo ficar o tempo todinho falando disso. Não é que não deve fazer, deve. Mas a gente deve também se sensibilizar quando acontecer com os orientais, não é? No Iraque, toda semana se mata 10, 20, 30, 40, 50 em explosão. Nem sempre a gente se sensibiliza. Por quê? Num primeiro momento é porque não é com a gente. Porque quando é com o Ocidente, em Paris é um lugar que a gente visita muito, a gente se sente atingido. É a mesma coisa no campo social. A gente, quando um menor de 18 anos mata uma pessoa, e a mídia explora muito isso, a gente acha que no Brasil não existe nenhuma lei, que eles fazem o que quiserem, e quando não é assim, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente acha que é pouca pena, não é? Mas a mídia e nós mesmos não nos sensibilizamos quando há chacinas de adolescentes, que houve recentemente, agora nos meses de junho e setembro, no Rio de Janeiro e Brasília. Não houve nenhuma repercussão social. O que se mata de jovem negro no Brasil é algo que a gente precisa pensar. E pensar se é cristão ficar indiferente a isso. Se a gente for tomar uma posição, e temos todo o direito, eu não estou querendo aqui impor, nós temos todo o direito de pensar e de ser a favor da redução da maioridade penal, ou mesmo de qualquer outra medida. Agora, vamos, como dizia Allan Kardec, vamos estudar antes disso. Vamos ver quanto se mata hoje, não é? Quantos homicídios estatisticamente são praticados por crianças e adolescentes e quantos homicídios são praticados contra crianças e adolescentes, para que a gente possa tomar uma posição diante disso. Nós vamos, a partir de agora, eu vou mostrar algumas imagens, só para a gente refletir a respeito disso, não é? Se esse é o melhor caminho, umas imagens um pouco fortes, mas para que a gente apenas pense e reflita melhor. Antes disso, eu falo da questão 793, 797 do Livro dos Espíritos, para trazer o tema para a doutrina, né? O que é que eles dizem? Somente teremos uma civilização completa mediante o desenvolvimento moral, através da prática da caridade cristã, aquilo que eu falei no início, né? A reforma íntima de cada um e a grande solidariedade social que o Espiritismo prega. Somente a educação pode reformar os homens. O estudo, o aprofundamento, o conhecimento que a gente deve buscar no âmbito dos centros espíritas, mas também em casa estudando, lendo a codificação primeiramente e lendo esses outros livros que a gente tem o privilégio de, como brasileiros, né, viver na terra, no país, né, de origem de Chico Xavier, que foi um instrumento de espíritos magníficos como Emmanuel e André Luiz, e que nos deixou aí tantas obras maravilhosas para que a gente possa também estudar. Lembrando somente o seguinte, o que é caridade? É a fórmula BIP, né? O que é caridade? É BIP, benevolência, indulgência e perdão. Não é fácil praticar isso, mas a gente tem que, acima de tudo, pensar e procurar fazer isso no nosso dia a dia. Principalmente agora, nesse período que está chegando o Natal, a gente fica mais sensibilizado. Então, aproveitar essa oportunidade, vivenciar mais a ideia do BIP e do sentimento natalino, e a partir daí, fazer com que esse sentimento se expanda no ano de 2016 que está chegando. Praticar a fórmula BIP. Quando a gente ficar nervoso, quiser estourar, lembrar do BIP, né? O sinalzinho BIP, benevolência, indulgência e perdão. Está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Bom, quais são as consequências dessas ideias totalitárias que, como eu disse, ainda existem na nossa sociedade democrática? A primeira delas que eu vou falar é o linchamento. O
trago aqui essa imagem que isso circulou, o linchamento de Cleideilson Pereira da Silva em São Luís do Maranhão, no dia 6/7/2015. Eles tentaram assaltar uma moça, ele e esse menor aqui. O adolescente sobreviveu porque foi reconhecido na região. Cleideilson não teve a mesma sorte, ele apanhou até morrer. Bom, trago ainda o caso dessa jovem aqui, que acho que vocês lembram, Fabiane Maria de Jesus, linchada no Guarujá, em maio de 2014, por ser suspeita de praticar magia negra com crianças, o que não foi confirmado. Então, qual é o perigo dessa sociedade totalitária? De querer fazer o olho por olho, dente por dente. Ah, é um bandido, vamos matar. Então, será que reencarnamos no planeta Terra para isso? Para resolver assim, dessa forma mais fácil e muitas vezes a mais injusta possível, sem direito de defesa? Porque o problema do linchamento é quando você pega o inocente, como foi o caso dela. E aquele jovem lá, quem somos nós para dizer, ainda que ele seja culpado, quem somos nós para condená-lo à morte por ter praticado um roubo? Será que ele não poderia se recuperar? Ainda com toda a dificuldade da nossa realidade carcerária? Será que cabe à sociedade resolver sangue com sangue? Se continuarmos a fazer isso, a gente vai viver uma situação extremamente de violência e não vamos nos realizar, não vamos cumprir as nossas metas para a qual estamos encarnados no planeta Terra. Um outro problema da sociedade totalitária, os grupos de extermínio. Aí eu botei até o símbolo do comando do Esquadrão da Morte e uma pessoa morta. Veja, o grupo de extermínio, e eu já tive a oportunidade no meu trabalho lidar com isso, né? Quem são? Muitas vezes, como é que surge o grupo de extermínio? Não é com monstros, não, são pessoas da sociedade local. É um comerciante, é um industrial, é uma pessoa que tem um dono, né, de um comércio que está incomodado porque tem um ladrão ali, uma pessoa que incomodando. São pessoas que têm boas casas, não, tem uma pessoa que está furtando, então aí você contrata, não é gente do outro mundo não, é policial, é bombeiro, é policial militar, é um cidadão que tem arma em casa. Então essas pessoas se juntam e vão e pronto, dão um fim nessa pessoa, nesse ladrãozinho. E muitas vezes as pessoas da sociedade acham bom, maravilhoso. Se resolvesse o problema, no Brasil não tinha essa violência que a gente tem hoje. Não resolve, sabe por quê? Num primeiro momento, que é grave, às vezes eles chegam para matar a pessoa, ele está com o irmão, está com um amigo, aí mata ele e o amigo, e o irmão, que é para não deixar testemunha. E vejam só, o ciclo sanguinário e violento que isso gera. Esse ladrão, que muitas vezes a gente acha que não deve ter direito a nada, ele tem família. Ele tem mãe, ele tem pai, ele tem irmã, muitas vezes tem mulher, tem filho. E essas pessoas vão sofrer, vão às portas da justiça, atrás de justiça. Então, é um ciclo de sofrimento, morte e violência que se gera. Não adianta. Né? É o maior equívoco se confiar em grupo de extermínio e que isso que a gente vê muito hoje no Rio de Janeiro, que são as milícias, são um reflexo disso. Não resolve o problema. Então, a gente precisa refletir se devemos apoiar isso, né? Se devemos concordar com isso, à luz de todo o ensinamento cristão e espiritual, né, que a gente vivencia aqui. O espiritismo ele não é só teoria, ele é prática. Não adianta a gente sair daqui, ouvir uma palestra maravilhosa e sair fora e quando vê uma pessoa, não está certo, tem que matar o bandido. Será que tem mesmo? A gente vai renegar toda essa sociedade, todo esse projeto de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que está destinado ao nosso país. Eu tenho até 7 horas, né? 7 em ponto, né? Até 8. É que eu pensava que estava no horário de verão, mas é 8 mesmo. Então é isso que eu estou dizendo. Eu sei, nós sabemos que há um clima de insegurança na nossa população. Eu sei que não é fácil, que o cidadão de bem é vítima.
a gente tem, eu não estou dizendo aqui que essas pessoas que cometem crimes não devem ser punidas. Eles têm uma dívida com a sociedade que precisam resgatar, mas tem que ser punidos pelo meio legal, cumprir a pena e a gente acreditar que o nosso sistema carcerário vai melhorar ao ponto de que eles possam se recuperar. Eu não estou aqui defendendo impunidade não, gente, de forma alguma. Sabemos da dor que a gente quer um julgamento justo, e que eles sejam punidos pelo mal que fizeram e resgatem sua dívida, e como cristão a gente sempre acredita que aquela pessoa pode se regenerar e se tornar uma boa pessoa. A grande questão é a seguinte, não é? Os criminosos estariam despidos da sua dignidade de ser humano, porque é importante também a gente entender isso, o seguinte, às vezes a mídia passa uma ideia injusta dos direitos humanos. Direitos humanos não é para bandido, também é. Os direitos humanos, eles surgem justamente para evitar o que aconteceu na Alemanha, que eu falei aqui. Porque na Alemanha se entendia, por exemplo, que o judeu, ele não era humano, ele não tinha a dignidade de humano, de cidadão, de humano, no âmbito do território da Alemanha. Ele não era um sujeito de direito. Então, portanto, se ele não era sujeito de direito, ele podia perder a casa dele, ele podia ir para um campo de extermínio. A vida dele era indiferente para o ordenamento alemão, que só se importava com quem fosse ariano, alemão de origem. Bonito, alvo, branco, não tivesse o sangue judaico. Então, eles não eram considerados sujeitos de direito na Alemanha. Então, os direitos humanos, eles vêm justamente para evitar que isso nunca mais aconteça na humanidade. Qualquer pessoa, a dignidade humana, ela impede que qualquer indivíduo, seja ele bom ou mau, ele seja tratado como objeto, como coisa, e não como pessoa. E ser tratado como pessoa é também que se garanta a ele um julgamento justo e honesto. Ele cometeu o pior crime do mundo, ele tem o direito de ser julgado e de ter defesa. Porque isso é o ônus da democracia. Se ele realmente foi culpado, o juiz ou o júri vai condená-lo. Mas a gente precisa garantir isso, independentemente de quem seja. A gente vê muito, direitos humanos é... Não, não é. Agora, muitas as entidades de direitos humanos, elas aparecem justamente porque quando morre um policial, se questiona assim, morreu um policial, cadê os direitos humanos? Não, porque os policiais, geralmente, eles têm quem defenda. São as entidades de classe, é o próprio Estado. Agora, quando matam um bandido, não tem quem defenda, não. Pelo contrário, tem gente que apoia, que mate mais e mais e mais. Vejam só, eu não estou dizendo que não se deve ter polícia para reprimir. Não estou dizendo isso, não. Não estou dizendo que o policial ele vai entrar numa favela e se ele tiver que se defender para não morrer, claro, ele não vai deixar. Ele tem que se defender. Eu estou querendo que os irmãos reflitam é sobre a morte gratuita, é sobre o abuso. Semana passada um policial foi morto em Fortaleza. Na mesma noite, morreram 12 pessoas. A polícia saiu para matar os agressores. E matou 12. Em Manaus, esse ano, houve uma situação semelhante. Mataram um policial, com 2 dias mataram 24 pessoas. Em São Paulo também. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque um dia pode chegar na gente. Num parente nosso, num inocente, numa pessoa que não tenha nada a ver, porque quando chegam atirando, e às vezes até criança morre também. Se a polícia está indo fazer um trabalho correto, justo, tem que se defender. Agora, matar por matar, não. Independentemente de quem seja, porque senão a gente está estimulando a violência social e isso vai gerar um ciclo de violência, porque aquela pessoa que morreu tem família, tem filho, que vai se revoltar e que no futuro pode um dia... É a lei de causa e efeito. Esse tipo de pensamento que a gente pega nas redes sociais, você é defensor dos direitos humanos para criminosos, o que eu estou dizendo aqui, participe do projeto, leve um bandido para a sua casa. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é levar para casa. A gente quer que ele tenha, que haja sim o policiamento correto, justo, decente.
Garantias e direitos fundamentais da pessoa humana. É o policial pensando, direito para defender bandido, atrapalha o nosso trabalho. Quem é o bandido? E quando um bandido for um nosso filho, um parente nosso, quando o bandido for uma pessoa que de repente foi parado numa blitz de trânsito e porque discutiu com o policial, de repente atirou, morreu. Só reforçando o que eu disse a vocês, olha, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, que vale para todos. Para o preto, para o pobre, para o rico, para o pardo. Uma outra questão do linchamento que a gente precisa refletir. É muito interessante o linchamento, porque só se lincha bandido pobre. Já se linchou algum político corrupto? Não. No Brasil, não. Já se linchou? Não. Se lincha o preto, o pobre. Aqueles que desviam milhões de recursos públicos, que efetivamente muitas vezes matam a população, porque daquele dinheiro ali podia estar em dinheiro para a saúde, para os leitos de hospitais, mas nunca se linchou. Né? Porque justamente essas pessoas têm quem as defenda. Questão 803 do Livro dos Espíritos. Todos os homens tendem para o mesmo fim. Deus faz suas leis para todos. Veja a questão, né? Os direitos humanos, na verdade, já estavam aí na questão 803 do Livro dos Espíritos. A DUDH, Declaração Universal dos Direitos do Homem. Allan Kardec, todos os homens são iguais perante Deus. Aqui eu falo um pouco dessa questão das chacinas, né, cometidas por policiais, que a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. Para vocês terem ideia, a polícia brasileira ela matou 11.200 pessoas em 5 anos. É um número maior do que a polícia americana matou em 30 anos. E a violência do Brasil não diminuiu nesse período. Vamos lá. Bom, aí eu falo, eu trago a questão também, né, pulando desse tema, mas que é uma outra semente de totalitarismo, a questão da coisificação da pessoa humana. Precisamos ter cuidado. Tem crescido muito os movimentos pró-aborto no Brasil. E a gente, diante disso, né, a grande questão, e não adianta querer limitar, porque quem é a favor do aborto sempre diz, isso é uma questão religiosa, o aborto no Brasil é uma questão de saúde. E o Livro dos Espíritos é muito claro que a vida humana começa a partir da fecundação. Né? A partir do momento dali, quando há a fecundação do óvulo, né, pelo espermatozoide, a partir daquele momento, já tem um espírito que se vincula. Então, a grande pergunta que tem que ser feita não é só religiosa, é onde começa a vida humana. Porque quando você já tem nos primeiros meses, você já, com 2 meses, você já consegue ouvir o batimento cardíaco daquele feto que está ali em formação, do zigoto já. Então, onde começa a vida? A questão é científica, não é só religiosa não. Nós podemos dizer que já não há uma vida ali, e que aquela vida em potência não deve ser preservada? Nós podemos dizer isso? Em nome do corpo, do direito da mulher de dispor sobre o próprio corpo, ela pode matar aquela vida em potência, aquela vida já formada. Porque o bebê, quando nasce, ele também tem ele não tem todas as faculdades completas, não. Permitir, como se permite em alguns estados americanos, o aborto no 8º mês de gravidez, isso é um assassinato. É um assassinato, me perdoem. Limitar isso a uma questão de liberdade da mulher. Ela é livre ao ponto de não engravidar. A gente precisa assumir as responsabilidades, né? A lei brasileira prevê as situações de exceção e tudo, que são situações extremamente delicadas, à luz da doutrina. E eu não estou dizendo que isso é fácil, isso é muito difícil, né? A gente deveria preservar a vida em qualquer circunstância, não é? Mas a lei brasileira prevê as exceções, é o caso do estupro,
Se a mulher resultou grávida, ela tem o direito de abortar. A questão quando põe em risco a própria vida dela, não é? Mas que o não abortamento seja a regra geral e que a doutrina defende a vida em qualquer circunstância, ainda diante da questão do aborto, ainda da questão do estupro. Não estou dizendo que é fácil não, gente. Não estou dizendo não. Mas é o que a espiritualidade superior coloca. A vida sempre diante de qualquer circunstância. Então a gente precisa refletir sobre essa questão, a questão da eutanásia também. Não é? Quando a gente desliga o aparelho de uma pessoa que está ali em estado vegetativo, quem somos nós para julgar o momento que ela deve partir para o plano espiritual? Porque ela pode ser que na trajetória dela estivesse previsto que ela passasse por aquilo, por aquele momento de purificação. Então tenhamos cautela diante desses temas e procurar ler o livro dos Espíritos sobre isso. Pensador. É como disse João Paulo II, que foi um papa católico importante, não é? Acho que muitos lembram dele. Ele fala muito sobre isso, essa questão da relativização da vida. A gente precisa ter cuidado com isso, que essas práticas elas relativizam. A gente não pode ser indiferente à vida humana. A gente não pode ser indiferente ao direito do feto. Não pode ser indiferente a essas vidas que estão sendo, a pessoas que são mortas como barata. Não pode, a gente não pode ser indiferente ao que aconteceu na França, mas também ao que aconteceu em Beirute, ao que aconteceu na Turquia, ao que acontece quase toda semana no Iraque. Bom, ainda dá tempo da gente tratar desse tema aqui, que é a questão também não deixa de ser um reflexo da nossa sociedade totalitária, embora isso seja um tema que mereça um estudo só dele, uma noite só sobre isso, porque tem muitas variantes aí. Mas ter cuidado com essa questão do sexo sem limite, do amor livre, não é? De todas as suas formas. A gente precisa ter uma cautela sobre isso, a questão da poligamia que vem crescendo, não é? Hoje já não se fala hoje, efetivamente, já existem pessoas já reivindicando o direito de viverem 3 pessoas, não é? No sentido inclusive sexual, afetivo e sexual, de 3 pessoas ao mesmo tempo, e às vezes até mais. Então a gente precisa ver se a gente não está se desrespeitando, se não está quebrando limites que deveríamos ter até para o nosso autoconhecimento, o nosso processo encarnatório, de melhoria interior, se esse amor sem limites, se isso vai levar a gente a algum lugar. Se essa busca incessante de um prazer sem limites, se isso faz algum sentido. E Joana de Ângeles diz claramente que não. Isso é imaturidade de grupos e de pessoas, numa busca incessante por algo que nunca vai ser encontrado. Essa busca incessante de prazer nunca vai ser encontrada. A gente precisa ter efetivamente limites. Emmanuel diz claramente isso no livro Amor e Sexo. A monogamia é um sinal de progresso da humanidade. Então, precisamos ver isso e os limites que a gente deve ter, porque também a atividade sexual ela é algo, atividade genésica, e Divaldo Franco diz isso no livro Sexo e Consciência. Elas são energias que a gente tem, que a gente precisa direcionar bem essas energias, né? E sempre que possível para a pessoa amada, aquela pessoa que a gente escolheu para viver com a gente, não é? Constituir uma família. Me parece que essa é a forma ideal de você disciplinar essas energias. É o que diz Joana, né? Importante ler para vocês. A volúpia pela velocidade, na busca incessante de mais prazer, transforma o ser humano em robô, e verdadeiramente é. É o que a gente nota no comportamento de algumas pessoas. Quando a gente olha algumas festas, alguns vídeos que aparecem. O qual perdeu o seu sentido existencial e vive em função de buscas, cujas metas nunca serão conseguidas em face da mudança que se opera no significado de cada uma. Eu postei essas imagens aqui só para mostrar o seguinte: a gente tem que ter também, nossa sociedade tem banalizado muito o religioso e misturado com o sexo, o que é muito perigoso.
e ao mesmo tempo com um certo preconceito, porque nós tivemos uma polêmica muito grande quando na parada gay do ano passado, um transexual, né, apareceu assim, vestido de Jesus, defendendo, né, o público GLBT, e de certa forma isso foi muito criticado, mas não podemos esquecer que outros heterossexuais já haviam feito isso. Tá, o caso aqui de Neymar, que saiu numa revista Placar, nem teve tanta polêmica. Madonna aqui, e acho que essa aqui, não sei se é Lady Gaga ou se é, não, enfim. Então vejam só, não causou tanta polêmica, mas quando é um indivíduo homossexual, transexual, causou tudo isso. Então a gente tem que refletir se não estamos sendo preconceituosos. Eu entendo que não devemos misturar, não é? Respeitar as outras religiões. A gente não deve estar. Eu tenho visto, às vezes, pessoas no carnaval, sem nenhum pudor, vestidas de freira, outros vestidos de Jesus Cristo, com um copo de bebida na mão, fazendo certas poses obscenas. Acho que a gente precisa, antes de qualquer coisa, respeitar as religiões, os símbolos religiosos de todas as religiões. Precisa ter esse respeito, não é? E ter muita cautela e lembrar só do seguinte, que esse respeito é de todos, né? Não é só porque foi uma pessoa homossexual que fez. Se o heterossexual se fizer também, está errado. Não é verdade? Então eu trouxe isso aqui só para mostrar um pouco que nossa sociedade é muito hipócrita, às vezes. A gente critica os homossexuais, quando na verdade os heterossexuais às vezes fazem comportamentos piores. Não é? Então reflitamos sobre isso. O homossexual é um irmão, uma pessoa que tem as suas dificuldades, como os héteros também têm, tá certo? É um tema para ser trabalhado à parte, é um tema que tem várias variantes, tá certo? Mas o homossexual, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, como eu, como qualquer outra pessoa, não é? Ele é um ser humano que tem todo o direito de buscar a felicidade dele, refletir sobre as condições dele, o histórico de vida dele, e buscar a felicidade dele, ter todo o espaço possível. E ter os mesmos direitos que qualquer outra pessoa, como ele verdadeiramente é. Bom, só para já numa reta final, interessante também, eu trouxe isso para vocês verem. E tirei vários posts de rede social, entendo que as redes sociais são importantes, o tal do Zap Zap, né, que tem o WhatsApp, que também é conhecido como Zap Zap, o Facebook. Penso que nós devemos participar, mas cuidado, muito cuidado com o que a gente curte. Acho que a gente pode usar isso como um instrumento de divulgação de boas práticas, como o grupo Caritas faz, o grupo Espírita Caritas faz. Não é? Todo dia, acho que muitos recebem aqui as mensagens maravilhosas que nossa irmã Tereza coloca no Facebook. Então, muito cuidado com o que tem ali, porque tem muitas ideias que a gente tem que fazer um filtro, não é? Bom, então, o que eu coloco aqui é o seguinte: quando as minorias são vítimas, o totalitarismo está justificado? Não. Porque muitas vezes essas minorias, ateus, homossexuais, quando eles são as vítimas, eles também, e também está errado, eles vêm com muita raiva em cima de quem critica. E é aquilo que eu disse a vocês, o radicalismo só vai gerar mais radicalismo. Então eu trago aqui alguns exemplos, olha. Isso aqui é aquele pastor Levi Fidelix, que ele deu uma opinião contra o homossexualismo, aí isso saiu muito em post em rede social dizendo isso, ó, cadeia para Levi Fidelix, né? Veja, ele tem que ser preso por externar uma opinião equivocada ao meu ver. Ele foi infeliz num comentário que fez, mas por isso ele deve ser preso. Uma pessoa que não concorda, por ele não concordar com determinadas posições da comunidade gay, ele deve ser preso. É isso que a gente precisa refletir, sobre esse radicalismo, que só vai gerar mais radicalismo, no sentido oposto, inclusive da homofobia, das pessoas do outro lado. A situação aqui dos ateus, que existe uma associação de ateus e agnósticos. Então, isso foram posts retirados do Facebook, colocando, se Deus existe, tudo é permitido. E usando, infelizmente, essa imagem das torres gêmeas. Será que isso está certo? Essa colocação, outra mais grave ainda, que parte de uma
uma conclusão completamente injusta e equivocada: rezar. A melhor maneira de não fazer nada e ainda achar que está ajudando. Isso é um post da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Vejam só, quem são eles para dizer que a pessoa que está rezando não faz nada? Quem somos nós para fazer esse julgamento? O radicalismo, veja, a gente tem que ter cuidado, justamente essa minoria que se diz ser discriminada, está discriminando as pessoas que têm fé. Eles nunca vão ser aceitos, porque, claro, o ser humano ele tem todo direito. Deus é tão grandioso que o livre-arbítrio ele permite até que a pessoa não creia nele. Agora, você não crê e criticar quem crê, como é que você vai conseguir ser aceito dessa maneira? Então, são esses viés totalitários, radicais, que eu quis trazer hoje aqui para que a gente refletisse. Não é que a gente vá ter raiva do ateu de forma alguma. Agora, eles com esse comportamento, apenas eles vão estimular ainda mais o preconceito que já existe contra os ateus. O espírito deve praticar a fé raciocinada, equilibrada, respondendo com amor e serenidade aos desafios da sociedade contemporânea. Então, reflitamos, raciocinemos, procuremos ler o que está no Livro dos Espíritos. É normal que a gente tenha dúvida, certo? Não é o espiritismo, não prega essa fé a todo custo e que a gente tem que acreditar em tudo que escuta. Questionemos, conversemos com irmãos mais experientes na doutrina, que podem nos ajudar. Me parece que um grande caminho é a tolerância. E ontem, inclusive, foi o Dia Internacional da Tolerância. E o que é a tolerância? É o respeito por aqueles que pensam diferentes de nós. É o saber conviver com o oposto e com as diferenças, quaisquer que sejam elas, de sexo, raça, credo ou cor. É preciso ser tolerante e saber respeitar a opinião de todos, favoráveis ou contrárias às nossas posições e princípios. Porque esse radicalismo todo do terrorismo, os terroristas são pessoas intolerantes, são pessoas radicais, são pessoas que não aceitam, não é, situações que lhe foram colocadas e que querem resolver matando inocentes. Essa é a essência do ambiente democrático. Aprender a conviver com o oposto, inclusive com aqueles que são contra a própria ideia de democracia. Está aí um post com alguns logos que eu coloquei, ó. A tolerância permite ganhar a paz. Juntos ganharemos. Respeito às opiniões dos outros. É a partir da ideia de tolerância que a gente vai colocar em prática, não digo que é fácil, mas é a partir da ideia de tolerância que a gente coloca em prática o que o Livro dos Espíritos prega dessa grande sociedade solidária, dessa grande solidariedade entre todos os homens, que vai permitir a construção da paz. Lembrando sempre, nós ainda não aprendemos, não é verdade? Está aqui a imagem da criança da guerra do Vietnã, do menino africano quase morto e o urubu esperando. E recentemente da criancinha vítima de afogamento dos refugiados da Síria. Quando a gente efetivamente tiver uma sociedade solidária, a gente não vai permitir que isso aconteça. As nações do mundo vão se unir contra tudo isso e não vão permitir que nenhuma criança morra dessa maneira. Como o espiritismo contribui, é preciso combater o materialismo, não é? Combater esses preconceitos que eu já falei. E que as ideias vão se modificar gradualmente. Eu tenho fé e esperança nisso, como prevê o Livro dos Espíritos, de geração em geração. Depende de nós, da nossa contribuição e da nossa reforma íntima, e da educação que a gente adquire e que vamos passar para os nossos filhos e descendentes. Eu vou pular esse texto de Emmanuel, que eu já vi que eu estou estourado no meu tempo, não é? Mas só ler essa frase de Emmanuel: a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Processo de crescimento da alma. Unindo aí a ciência com o espiritismo. Karl Popper, que é um pensador que nosso Cláudio Souto conhece bastante. Não somos meros espectadores da história, mas protagonistas, e como tais podemos escrever ou reescrever as suas páginas. Aí vem Francisco Xavier.
Não podemos voltar atrás, mas podemos escrever um novo final. E qual é o caminho que estamos a escrever para a nossa sociedade? Espero sinceramente que seja o caminho da solidariedade e da tolerância. Muito obrigado a todos pela atenção, boa noite, e que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Então, prezados irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Agradecer a Ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui no Grupo Espírita Caritas, que tanto nos acolhe, que tanto permite a transmissão de novos conhecimentos e de novos aprendizados a respeito dessa santa doutrina que é a doutrina espírita. Que possamos, mestres divinos, voltar para a nossa casa com o pensamento em fazer o bem e a melhorar como pessoa. Que possamos, Senhor Jesus, acima de tudo, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com o nosso próximo, dar uma contribuição para um mundo melhor e para uma sociedade mais fraterna e solidária. Que a tua paz, Divino Mestre, esteja em nossos corações, hoje e sempre. Assim seja.